Bem-vindos ao terceiro dia da nossa novena de preparação para a canonização do Carlo Acutis e do Pier Giorgio Frassati. Neste terceiro dia contamos com a presença e a ajuda do Miguel Dourado, a quem agradeço desde já a disponibilidade para fazer este caminho connosco hoje, e porque este é um tempo de oração, um tempo de reflexão, começamos por invocar o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, Miguel, obrigado. Obrigado pelo convite. Bem-vindos à novena de preparação. Olha, primeira pergunta antes de entrarmos até no tema, que é: como é que o Carlo Acutis entrou na tua vida? Bem, o Carlo Acutis, a primeira vez que ouvi falar do Carlo Acutis, creio que foi até através das catequistas, porque eu também sou catequista e as catequistas com mais experiência vão sempre falando destes santos, vão aparecendo. E a verdade é que desde que ele apareceu nunca mais me largou, ele tem-me perseguido. Pronto. Tem havido vários momentos em que o nome do Beato Carlo Acutis aparece e parece que me persegue. Como eu disse também ao padre antes de estarmos aqui a gravar, eu sou engenheiro informático e uma das primeiras coisas era o facto de ele ser o padroeiro dos informáticos, não é? Logo a partir daí foi algo que me chamou a atenção. Entretanto, foi na altura beato ainda, fui investigando e lendo algumas coisas sobre ele e vendo que para um miúdo de 15 anos não sabia bastante. Pronto, tinha uma profundidade de conhecimento teológico mesmo fora do normal. E O que é que mais tocou? o que mais me tocou, as frases são bonitas, mas o que vem por trás das frases, vejo que há uma profundidade mais ligada aos sacramentos. E o Carlo Acutis ensinou-me, ou pelo menos chamou-me muita atenção para isso, para a vida sacramental. Aqui principalmente Eucaristia, Confissão e todos os outros. E até é curioso porque se olharmos muito para o Carlo Acutis e o Pier Giorgio Frassati, parece que um realça muito amar a Deus acima de todas as coisas, com neste tema dos sacramentos, e o outro amar o próximo como a nós mesmos, não é? É uma coisa que achei muito curiosa. E precisamente nesta centralidade dos sacramentos, hoje tens esta frase que é, se calhar, a frase pela qual o Carlo Acutis é mais conhecido. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. O Carlo Acutis, com os seus poucos anos de vida, conseguia buscar estas imagens tão expressivas. E, sim, Miguel, como é que a Eucaristia é a tua autoestrada para o céu? Bem, primeiro vamos pensar mesmo o que é a Eucaristia em si, não é? Porque foi um grande presente que Jesus nos deixou, em que o pão e o vinho se fazem corpo e sangue real, não é? Não é só uma simbologia, é mesmo um milagre. E uma das coisas que o Beato Carlo Acutis também muito se interessava era em milagres eucarísticos, como o milagre de Santarém, que fui lá há pouco tempo. E neste sentido, nós, no sentido literal, podemos dizer que comemos Deus, não é? E isso em si pode parecer um bocado canibal, não é? Mas tem um peso muito profundo, mostra o amor que Deus tem por nós e nós também temos por Ele, no sentido de o queremos dentro de nós, não é? De querer manter essa amizade. Faz lembrar um bocadinho até um certo versículo em que Jesus fala da videira, porque a videira não se consegue muito bem distinguir entre o calo principal, não é? E os outros. É um bocado isso. E a Eucaristia, para mim, é quase como o combustível da vida. E havia uma coisa importante que o Carlo experimentava, vamos dizer assim, em relação a isso, em relação à Eucaristia, e que trocaste aí de certa forma, não é? Mas que era só Deus para se lembrar disto, não é? Sim. Ou seja, se fôssemos pela religião natural,
se calhar se fosse um grande trono de ouro, fosse alguma coisa assim de algum metal precioso, não, isso é digno de ser Deus, não é? Não, quando foi Deus a agir, pegou num bocado de pão, pegou num bocado de vinho e transformou, não é? Fez esse milagre, como tu dizias. Sim. Como é que a Eucaristia nos convida a uma vida simples? Talvez pelo que o padre acabou de referir, no sentido, em vez de ser ouro ou esses bens materiais, é uma coisa comum, não é? E até a própria oração do Pai Nosso, acho que já nos traz essa humildade, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu acho que nesse sentido, se nós formos a pensar bem, quase toda a gente tem acesso a pão. Pronto, vinho, talvez, não digo que não. Mas acho que é principalmente esse sentido da humildade. Até porque ao comer a Deus, não é? Ao Deus entrar dentro de nós, nós também nos tornamos humildes como Ele. Pelo menos eu sinto isso, como esse tipo de exercício. Como dizia Santo Agostinho, não é? Tornamos-nos naquele que recebemos, não é? Enquanto todos os alimentos transformam-se em nós, não é? Na Eucaristia nós transformamos naquele que recebemos. Olha, o Carlo Acutis ficava muito impressionado quando andava lá em Milão, sobretudo. Milão é a capital económica, não é? De Itália. Ficava impressionado como havia filas para o cinema, para uma estreia de cinema, havia filas para os concertos, havia filas para os jogos de futebol e não havia filas para a missa. As pessoas andavam a perder, estão a perder a coisa melhor que há. Não é? Sim. Isso é só em Milão ou achas que aqui também acontece isso? Eu acho que, infelizmente, acho que é comum no mundo inteiro. Aliás, até me lembro de uma frase que o Padre Lionel disse. Eu creio que foi antes de uma adoração para o Advento. Preparação do Advento tinha uma adoração. E uma das frases que o Padre Lionel disse foi: se as pessoas soubessem ou conseguissem compreender o que é de facto a adoração de Cristo aqui presente, iria haver filas inimagináveis na igreja. Como dizia o Padre Pio, era preciso polícia à porta para controlar a multidão. É isso mesmo. E de facto acho que é um pouco isso. Infelizmente acho que as pessoas também fora e dentro da igreja, talvez algumas não têm muito, não percebem o significado próprio da Eucaristia, até porque há um livro que fala muito, que foi feito nos estudos na América, se eu não me engano, em que viram que apenas uma pequena percentagem dos cristãos católicos olhavam para a Eucaristia como presença real e pronto, normalmente olhavam para algo simbólico e não como presença real. E esse livro nasceu desse estudo, ou seja, os padres e os bispos reuniram-se, viram esse problema, então vamos fazer um livro para educar os cristãos nesse sentido. E infelizmente acho que é um bocadinho que isso falta, e é sempre bom. Deus não envia os santos por acaso. Acho que o facto do Beato Carlo Acutis ser agora canonizado no próximo, em setembro, acho que não é por acaso que é esta pessoa a ser canonizada, até porque vai realçar esta vida sacramental, como dizia ao início, e principalmente a Eucaristia. Vai trazer ao de cima que a Eucaristia é a presença real e é o fundamental para o dia-a-dia de um cristão. Se este podcast fosse ouvido por milhares e milhares e milhares de jovens, o que é que tu dizias para que eles fossem à missa? Os jovens crentes ou não crentes? Todos. Todos. Uma das coisas que eu gosto de dizer é: este santo vai ser o primeiro santo que jogou Pokémon. Ou seja, eu quando digo isto é no sentido de eu também posso ser santo, porque a realidade do Carlo Acutis não era muito diferente da nossa. No entanto, é de alguém que nunca desistiu e sempre quis aprender mais, quis ter esta relação pessoal com Deus. E acho que é um bocadinho isso que queria chamar, que toda a gente é chamada, dentro das suas limitações, a Deus. E vão ver que quando nos entregamos a Deus, nunca mais o queremos largar, porque compreendemos isso. Uhum. Bem, então vamos entrar agora nesta fase mais de oração, mais profunda, e que de facto este tempo de oração nos ajuda a renovar o coração, e todos os que estão a fazer esta novena de preparação, que ajuda o coração de todos de facto a encontrar a Eucaristia como força e alegria, como o Carlo Acutis sobreviver. Então pedia-te que lesse a passagem bíblica.
do Evangelho segundo São João. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. Então, os judeus exaltados puseram-se a discutir entre si, dizendo: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia, porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue fica a morar em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. O pão da vida é a força do cristão. Carlo descobriu muito cedo que a Eucaristia é o coração da vida cristã. Não é um rito entre outros, mas a presença viva de Jesus que nos transforma e nos conduz ao céu. Peçamos a graça de renovar o nosso amor a Jesus escondido na Eucaristia e de o recebermos cada vez melhor. Nosso Deus, que deste a Pier Giorgio Frassati e a Carla Acutis a graça de viver com alegria o Evangelho e de vos servir nos irmãos, concedei-nos pela sua intercessão a graça de vos amar sobre todas as coisas e de caminhar com coragem no caminho da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado por nos terem acompanhado neste terceiro dia da novena preparação para a canonização do Carlo Acutis da Pier Giorgio Frassati, e até amanhã, se Deus quiser.